que a gente, ao mesmo tempo que tem uma esquerda muito anti-americana, ela importa tudo dos Estados Unidos. Todos os termos, gatilho, politicamente correto, linguagem neutra, uso de pronome, tudo vem de lá. Daí que as pessoas hoje elas cobram muito mais seriedade e responsabilidade de um humorista do que de um presidente da República. Todos os últimos presidentes da República, nossos últimos 3 ou 4, podiam entrar na praça nossa, sentar no banco do Casamento Nova, que a gente teria mais falar lá, porque não sei o que, o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, são personagens meio histriônicos, todo mundo espera que fale alguma bobagem em algum momento, não sei o que. Agora o Danilo Gentili não pode. Tá vendo o que o cara falou? Que o cara tá vendo? O cara foi fazer uma piada com sanduíche e agora do fogo. Mas quando o Lula fala do Flávio Dino, não é. Leis informais, com penas informais, com punições informais, e às vezes intermináveis, às vezes para sempre. Então, tudo isso é um complicador, principalmente para quem está no ramo da criação. Nesse corte do Mentes Legais, o humorista Cláudio Manuel do Cacete Planeta Urgente fala sobre a dificuldade de fazer humor hoje em dia e sobre como as pessoas cobram mais responsabilidade de um humorista do que de um político. Cláudio Manuel ainda conta bastidores da Globo e do Cacete Planeta. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Então agora vamos pro corte. Primeiro a gente faz isso durante 6 anos que a gente é mensal, a gente só tinha 2 personagens, Repórter 1 e Repórter 2. A gente chamava o humorismo de rua e o jornalismo mentira, o humorismo verdade. Não era nem por uma questão ideológica, era por uma questão de não se achar com ferramenta para ser ator. A gente não se achava ator. Então, quando a gente queria fazer algum personagem, a gente convidava um ator, tinha o Collor, chamava o Pedro Cardoso para interpretar o Collor, alguma coisa desse tipo, e aproveitar para ter convidados. E aí, quando o programa passa para semanal, que é em 98, é que a gente sente uma necessidade logística de ter quadros fixos, porque não dá para você fazer do zero toda semana. Então, a gente precisa ter um estoque. Para ter um estoque, não podiam ser quadros mais assim, perecíveis, que durassem mais tempo, né? E aí a gente faz o primeiro, que é o Diário de um Macho, que tinha sido um quadro que a gente estava zoando com os Pit Boy, que saiu para dar porrada em todo mundo, e a gente resolveu fazer o primeiro quadro nosso de ficção no último programa, que a gente não sabia que ia ser o último mensal. E era um Diário de um Macho, já era Carlos Massaranduba e Wilson Montanha, mas o Wilson Montanha era o Madureira. E aí, quando a gente resolveu fazer semanal, o diretor trocou o Madureira para o Bussunda, com eu e o Bussunda fazendo, e a gente começou com 2 seriados, que a gente chamava, que era o Diário do Macho e o Fucking Suckers. E aí, para ter esse estoque. E começamos a fazer, que no mensal não dava, paródia do capítulo da novela. Porque no mensal não dava para acompanhar a paródia, porque você... Também, se eu achava muito interessante no Fucker and Sucker, era a dublagem. E era feita, você não acompanhava. E você tinha, só para terminar, e a novela foi um tiro que a gente deu e acertou onde não sabia, que além dele nos dar um quadro fixo, que você já tinha uma coisa importante, ele fez uma ponte da novela original com a gente, que nenhum programa tinha. Então, o nosso Ibope não caía, porque o povo Gravava a novela primeiro. Porque o povo brasileiro, depois da novela, vai para a caminha. Entendeu? Então, naquela época, mais ainda, era mais desanalisado. Do que tinha acabado. O share da televisão, depois da novela, 1 segundo depois da última cena da novela, cai assim 20 pontos. E a gente segurava isso, entendeu? A gente mantinha a novela na nossa. Então, a gente chegou a dar Ibopes que nenhum outro programa conseguia por causa desse quadro. E também um outro que foi um golaço que a gente não imaginava, que a gente trouxe o Mulherio, que nenhum outro programa que competia com a gente, o CQC um pouco tinha. O Pânico tinha 0 mulheres assistindo. E o Pânico mesmo surgiu 10 anos depois. Mas quando a gente tinha um Mulherio junto. Então a gente começou a ser exatamente um Brasil de audiência, entendeu? Que não tinha segmento. Essa transição era muito boa. Ô, Cláudio, antes, assim, a gente quer falar mais um pouco do Caceta especificamente, mas eu queria só retornar um pouquinho, um detalhe, para saber o seguinte. A gente não... Nem é a intenção, acho que hoje, por mais que, ou talvez até por isso, por sempre haver esse debate, que já é antigo, de humor, politicamente correto, incorreto, essa questão, isso é um debate antigo, porém constante. Só que quando vocês, antes de irem especificamente para a TV, vocês juntaram o grupo, né, com a fusão dos jornais da Caceta do Planeta, como um grupo musical, né? Vocês faziam show de humor e música. E, na época, vocês lançaram algumas questões que até hoje são icônicas, como, por exemplo, o LP do Preto com Buraco no Meio. Que já teve essa discussão toda. Pois é. E tinha um quadro também, que depois vocês levaram para o TV Pirata, me corrija se eu estiver errado, eu acho que começou nessa época, que eu particularmente adorava, gosto de ver até hoje, que é o Piada em Debate. Desde aquele tempo... Era o número do nosso show. Então, vocês começaram no show, depois levaram para a TV. Então, mas naquele tempo, essa patrulha de politicamente correto, eu imagino que já existisse. Já. Era mais fácil lá? Hoje, como que... Vamos lá, as coisas mudaram basicamente isso. Primeiro, o ferramental.
as pessoas têm muito mais possibilidade de ter alcance, e eu sempre falo isso, quando o TV Pirata existiu, quem não gostasse de uma piada tinha que ter o correio, tinha que escrever o negócio. Então, é outro tipo de relação que as pessoas têm com aquele produto, e até chegar no extremo, que é o que você critica, você também está emitindo, então você também é emissor, você é emissora, então você também está produzindo conteúdo, também está criando audiência, blá, 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 blá. Então, assim, você teve do TV Pirata, que eu brinco assim, até boa parte do Caceta, tinha acabado o Departamento de Censura Federal e não tinha chegado o algoritmo. Então, você basicamente não era uma festa, a festa da democracia. A ideia de que tudo pode, tudo você faz, dentro, obviamente, de um bom senso de onde você está. Num teatro, você podia muito mais do que no horário nobre da televisão, aquela coisa que hoje mudou, porque hoje no teatro o cara filma você no teatro, bota, então essa relação também se perdeu. Na questão dessa coisa do politicamente correto, assim, a coisa é muito, já tem bastante tempo, ela surge dos anos 80 nas universidades americanas, mas obviamente ela não era predominante como era, ela surge até você zoando dela muito mais do que você temendo as novas normas, não sei o quê. Então você brincava muito com isso, a gente tinha um número no show da gente em 1990, que chamava Politicamente Correto, entendeu? Assim, que era a gente tinha uma troca de roupa, aí a banda da gente levava lá um som qualquer, cantando umas marchinhas de carnaval para passar o tempo, e aí vinha um grupo de militantes da plateia, que era um negro, um gay e um índio, que era Hélio, Madureira e Bussunda de índio, Hélio de negro, e o Madureira de gay, protestando, exigindo um repertório politicamente correto que fosse tocado. Isso, e aí o cara chegava assim, aí tu cantava lá, verde negra do cabelo duro, afrodescendente que não se penteia conforme o estereótipo do branco europeu, e você tinha, índio que é demarcação de terra, se não der ele vai se organizar e lutar pela sua cultura. E tinha, olha a cabeleira do José, se ele for a opção dele, ninguém tem nada a ver com isso. Isso é de 90, tá? Deixa 35 anos. Então você tinha esse tipo de colocação, como é comum até hoje, que a gente, ao mesmo tempo que tem uma esquerda muito anti-americana, ela importa tudo dos Estados Unidos. Todos os termos, gatilho, politicamente correto, linguagem neutra, uso de pronome, tudo vem de lá, entendeu? Tudo não encaixa na questão racial, tudo vem de lá. Então tudo já existia, mas obviamente não com esse nível de fragmentação, com esse nível de interesses no posicionamento. A opinião começou a ser monetizada, entendeu? Então, isso muda geral. Você tem várias coisas que são muito recentes para quem é novo, quanto mais para quem não é. A ideia, por exemplo, passado e presente. É um negócio que todo mundo sempre soube o que é. Hoje é complicado. O camarada que fez um negócio em 1980 e pouco, o nego descobre, joga no Twitter, no É verdade. ferrou. E quer analisar com os olhos. A questão do privado e do público. O que é privado e o que é público, entendeu? Depende, entendeu? O que você está falando num lugar, alguém filmou, botou na rede, já não é mais privado. Então, você tem várias coisas também que sempre existiram, por exemplo, a questão da linguagem. A língua sempre foi viva, entendeu? Isso vale para o humor, vale para várias coisas. Mas quando você tem, digamos assim, grupos interessados ou pessoas interessadas na sua própria agenda, na sua própria pauta, o que era vivo passa a ser também... É vivo ou é imposto? As pessoas estão exigindo aquela mudança. Uma coisa é você parar de falar vossa mercê e falar você. Outra coisa é você tem que falar bem-vinde, entendeu? Assim, por quê? E se não falar, vai dar ruim, entendeu? Por quê? Entendeu? E essas coisas também, que você tem leis informais com penas informais, com punições informais, e às vezes intermináveis, às vezes para sempre. Então, tudo isso é um complicador, principalmente para quem está no ramo da criação, e mais ainda, no ramo da experimentação, a ousadia. A ousadia ela passa a ser muito complicada, ela passa a ser muito vigiada, né? Que você tem uma coisa que é muito recente, que é a ideia que as pessoas têm hoje uma convicção que piada é opinião e risada é aprovação. Entendeu? Se isso é você convencer a pessoa que isso não é. Se o cara está falando um negócio, ele não necessariamente ele não acha aquilo, porque a piada também é feita para dar susto, para surpreender, para ser meio inusitado. Reflexão, várias coisas, mas a ideia. Então, e muitas dessas coisas é para te pegar de surpresa. Sim. Eu me lembro uma vez que eu estava no aeroporto de Curitiba, eu acho, Floripa, no sul, e fechou por causa do mau tempo. Aí daqui a pouco a gente estava todo mundo, aí veio um camarada, já fã, assim, um grandão. Aí começou, pô, vocês estão aqui? Aí começou a contar um monte de piada
racista, assim, quando o preto isso, criou aquilo, não sei o quê. Só que as piadas eram muito ruins, né? Assim, aí eu olhei assim, quando o cara mandou a terceira, assim, meu irmão, sabe qual é o problema da piada racista, não sei o quê? Porque se ela for boa pra cacete, eu vou rir sem querer e você me pegou. Então não pode reclamar depois porque eu porri, entendeu? Agora quando tu conta uma piada merda dessa, tu é só uma filho da p***, entendeu? Então qual é a questão, assim, mas hoje, essa ideia de que você pode ser surpreendido com uma piada, ou que você pode ter uma reação espontânea a uma piada, ela é colocada em dúvida. Você diz assim, será que eu pude rir mesmo? Porque já que você não pode desrir, você mesmo inventou um VAR, entendeu? Que não vou comemorar esse gol à toa, que vai que o cara tá com o nariz ali na frente. Então você tem uma coisa ali de que, mas essa piada, então a piada ela passa sempre a ter um objetivo escondido, será que tem? Ela pode você frio, mas será que ela não pode prejudicar alguém? Então, por exemplo, piada em debate, que a gente fez, obviamente levando um nível de distopia, que isso nunca existiria, você levar a sério uma piada, entendeu? Uma mesa redonda analisando. A coisa ficou tão invertida que as pessoas hoje elas cobram muito mais seriedade e responsabilidade de um humorista do que de um presidente da República. Todos os últimos presidentes da República, nossos últimos 3 ou 4 mandatos, ou 5 mandatos, só fazer a conta, podiam entrar na praça nossa, sentar no banco do Casamento da Nobre, que a gente seria mais ele. Fala lá, porque não sei o quê, o Lula, o Bolsonaro, a Dilma, são personagens meio histriônicos, todo mundo espera que fale alguma bobagem em algum momento, não sei o quê. Agora o Danilo Gentili não pode, o fulano não pode. Pô, tá vendo o que o cara falou, que o cara tá vendo? O cara foi fazer uma piada com sanduíche e agora do fogo, mas quando o Lula fala do Flávio Dino, não é. Entendeu? Então você tem esse olhar sobre eu falo isso, assim, eu devo assim, não, você não pensa em fazer humor, fica, por que eu ficar nessa encrenca, velho? Hoje, se você pensar, assim, não tem mais humor, não sei o que, não tem mais humor, não. Nunca teve tanto. Não tem mais do jeito que você estava habituado a receber. Você no seu Faustão, tá passando na sua telinha. A telinha não é a telinha é o seu celular. O que chega de besteira, bobagem do seu celular por dia, você nunca teve essa produção. Você não tem essa. Só que não é organizado. Com autoria, empacotado no programa que você vê, depois na novela, junto com seu pai, comenta, no dia seguinte no colégio. No dia seguinte no colégio, todo mundo, tu viu, não vi, gostei. Então, esse tipo de relação com o produto mudou para tudo. E para o humor fica muito mais difícil, porque as repercussões, intencionais ou não, bem intencionadas ou não, elas existem, pode fazer um barulho danado. Então, eu me lembro, na época que teve Pirata, teve alguma piada, que eu nem me lembro de quem, que era com uma aeromoça gostosa, entendeu? No caso ali, aquelas coisas que só existe em programa de humor, né? Aeromoça gostosa, isso. E aí o sindicato das aeromoças mandou uma carta que chegou lá, disse que alguém olhou, tá pronto. Hoje em dia, entendeu? A coisa pode ser tomar um vulto, que o camarada que está produzindo, o camarada que faz o cheque para fazer o cenário, para contratar o ator. O cara não quer conhecer isso. Os últimos programas todos de TV aberta, o cara quase pede desculpa por fazer uma piada. Olha, é humor, mas não é piada. É humor, mas é... E às vezes tem quase, pede desculpa por fazer piada. Esse último, eu vi, eu até gosto da galera, cara, que eu conheço, os caras, torci, pronto. Mas a piada, assim, era a plateia fazia, todo mundo fazia coisa, menos os caras, entendeu? Todo mundo, você reage ao celular do convidado, era o convidado, a plateia falava... Então, pô, não vamos deixar na mão de humorista. E se partir dessa premissa, assim, a pessoa tá ali como um artista, né, fazendo piada. Ele é um personagem, ele é um artista. Então, você condenar a opinião desse artista fazendo humor, é a mesma coisa que você querer prender um vilão que mata um mocinho na novela da... Mas você teve isso agora, né? Mas vocês são advogados, a justiça tratou, por exemplo, o cara teve sequestro de conta bancária, nem traficante é isso, entendeu? A ideia é que o sujeito tem o Léo Lins, o Danilo, os caras ficaram com restrição de movimento, não podia ir, o cara não podia ter acesso ao canal do YouTube dele, que é o ganha-pão dele. Essa ideia de que o camarada está proferindo ódio, entendeu? Assim, entendeu? É muito complicado, entendeu? Porque as pessoas não só levam numa literalidade que você não sabe se é burrice, ou só uma coisa cafajeste mesmo na ideia de se aproveitar daquilo. Aí você vê um arrazoado todo que parece que está falando com o chat do PC. Entendeu? Pode transformar, por exemplo, se você não se agrada de uma determinada linha, de um determinado tipo de arte, de um modo geral, mas nesse caso, especificamente do humor, eu não assisti. Não. Mas eu apanhei pra caramba num podcast que eu fui fazer um comentário,
E é engraçado como os dois lados não enxergam o que estão fazendo de igual ao outro lado. Que é o episódio do Léo Lins, ou o episódio do cara nu no museu, lá que não sei o quê. Que quando você vê o vídeo do cara nu no museu, não tem 50 pessoas ali, deve ter uns 30 ou 40, ninguém chateado. Tá todo mundo olhando ali, mas a ira é de quem não foi. A ira é de quem nunca foi ao museu, não irá, o cacete, não sei o quê. E todo mundo fica irado por causa de uma criança que está acompanhada da mãe. Entendeu? Quando eu fui comparar assim, entendeu? Assim, as duas coisas, o cara que não vai ao show do Léo Lins e fica injuriado e não fala, não, eu respeito a liberdade de expressão, pode falar o que quiser, o doente é a plateia. Então você tem esse julgamento sobre a pessoa que foi, sobre o caso, você não foi, você não vai, você não consome, não sei o que tem coisa. Aí quando eu fui falar isso, cara, pô, você não pode comparar uma coisa com a outra. Claro que eu posso, eu tô distante, posso fazer o que eu quiser. Verdade também. Não, porque eu tenho a liberdade de comparar. Você pode nunca, não, porque envolve uma criança. Não envolve uma criança. É uma criança que está ali, entendeu? Olhando ali um negócio de um cara pelado, do nada, acompanhado. Assim, a única vez que entrou uma criança sem saber no museu do Brasil foi nunca, entendeu? Foi nunca. As pessoas, o museu é um negócio não frequentado. Então você tem esse tipo de a chance que as pessoas têm de se irritarem profundamente, se mobilizarem profundamente com o lazer do outro, a educação do filho do outro, de gente que ele nunca viu, não conhece a vida. É moderno. Antigamente o cara tinha que olhar pela janela para tomar conta da vizinha, não sei o que. Hoje é um negócio muito recente e mais ainda, dependendo do seu sucesso, pode ser até eleito. Se você faz um... Entendeu? Ponto que não existe a questão da inversão de cobranças. Você cobrar de um artista, né? Tá cobrando de um humorista, não de quem eventualmente deveria. Mas o humor não foi feito pra ser certo ou errado, foi feito pra ser engraçado. Mas a própria ficção, entendeu? Você chega assim e fala assim, você faz um filme, mas a ideia é que você chega assim, cara, as pessoas estão confundindo ficção com a realidade, como ela sempre foi, bate no vilão da novela na rua, no supermercado, essa confusão que sempre existiu, ou existe também uma instrumentalização desse tipo de conteúdo, porque quando você chega embaixo, sua ráfaga, se você conseguiu 10 mil seguidores, 20 mil seguidores, daqui a pouco tu tá vivendo disso, cara. Tu tá vivendo disso, tu vai conseguir no mínimo uma permuta numa pousada, vai conseguir malhar de graça. Alimentando, você não pode sair. É óbvio. E quando eu falo assim, a grande revolução, e nunca houve, não bota a revolução industrial no chinelo, tudo que é com a agricultura, porque, primeiro, aconteceu praticamente ao mesmo tempo no planeta inteiro. E segundo, que ela transforma pessoas físicas em algo além do físico, que é essa capacidade de emitir. Então, hoje eu falei isso, ninguém mais é CPF. Você não mudou. Quando o camarada fala assim, mas vocês são o quê? O CPF não tem nada a ver, realmente legal, você não sabe se o cara realmente não está gostando de você ou ele está jogando para um público que ele está querendo usar a crítica para ele. Ele devia transverso. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo para você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.